Olá pessoal, hoje eu tô aqui então para falar um pouquinho para você sobre o aparelho de desencruste. O desencruste é um aparelho usado principalmente para a retirada de excesso de oleosidade na nossa pele ou na pele da nossa cliente. Como que ele faz isso? Ele usa a ação eletroquímica, que é a ação através da corrente galvânica. Para quê? Com o objetivo de retirada mesmo de excesso de oleosidade, daquelas peles muito seborreicas, aquelas peles muito oleosas que acabam levando a acne, que acabam levando a um desconforto estético. Ela executa-se principalmente com um aparelho que manda uma corrente contínua, e essa corrente contínua é a corrente galvânica que a gente já estudou em aulas anteriores. Ela tem uma característica de sempre ter uma polaridade, ou seja, polo positivo e polo negativo. Quais que são as ações que esse processo vai trazer para a nossa pele? Então, principalmente, retirada do excesso de gordura. Nas peles que não são oleosas ou naquela pele que é alipídica, que a gente chama, que não tem excesso de oleosidade, ela também pode ser usada. Mas aí ela vai resultar no quê? Na eliminação daqueles detritos orgânicos que ficam no nosso nível epidérmico. O que é esses detritos orgânicos? Excesso de maquiagem, poluição atmosférica, tudo isso acaba dificultando a entrada osmótica do nosso cosmético na nossa pele e acaba fazendo com que o nosso cosmético não tenha a ação que a gente deseja ou não tenha a ação esperada por nós. O que a desencrustação vai trazer de benefício? Ela vai fazer essa retirada dessa oleosidade exagerada ou desses vestígios de maquiagem ou de poluição sem trazer aquele feedback negativo. Vocês lembram quando eu falava para vocês que quando eu uso um cosmético, por exemplo, um cosmético adstringente para retirada de excesso de oleosidade, o que o meu corpo vai pensar? Vai pensar que eu estou tirando a minha camada protetora. Em decorrência disso, ele produz oleosidade em maior quantidade para compensar e novamente se proteger. A vantagem do desencruste é que isso não acontece. Essa retirada, ela não é feita de uma forma que leve o nosso corpo a fazer esse feedback negativo. Então, não acontece esse efeito rebote que a gente chama, de uma produção novamente dessas glândulas sebáceas, né? Uma produção exagerada de óleo por essas glândulas sebáceas. O que mais o processo de desencruste traz para nós? Ele busca também o equilíbrio do pH da pele. Por que a gente precisa do equilíbrio do pH da pele? Porque os nossos cosméticos são fabricados para ter uma ação ou máxima ou uma ação potencializada quando o pH da minha pele está normal, está em equilíbrio. Então, o desencruste, ele também faz isso. Então, toda vez que eu faço o processo de desencrustação na minha face, eu devo fazer uma higienização depois e tentar regular também novamente o meu pH com tônicos reguladores de pH. Mas então, como que eu faço o processo de desencruste? Qual que é a técnica que eu devo usar? A gente tem que lembrar que a gente quer retirar algo da nossa pele. A gente quer retirar excesso de oleosidade. Então, eu vou pegar o meu produto e vou colocar ele, vou encapar o meu polo com algodão e vou embeber esse polo com o produto que eu desejo. Se o meu produto tiver polaridade positiva, esse polo vai ter que estar ligado lá no meu equipamento no polo negativo. Por quê? Porque eu quero que a oleosidade saia da minha pele. Então, é polaridades diferentes para cada um, do produto e do
polo que eu estou ligado ao equipamento. E aí, vocês lembram que a gente tem um polo que fica na mão do nosso cliente, que ele fica segurando para quê? Para fechar a corrente. Esse vai ter que ter a polaridade contrária para fechar esse ciclo de corrente, né? Então, a cliente, se o meu produto tem polaridade positiva, o polo que a minha cliente vai estar segurando sempre terá que ter também polaridade positiva. Se o meu produto que eu vou passar tiver polaridade negativa, o polo que a minha cliente está segurando terá que ser de polaridade negativa. Então, o fechamento da corrente deve ocorrer sempre no mesmo polo em que o produto está. Então, eu sempre tenho que cuidar a polaridade do meu produto, do meu cosmético que eu irei usar. Ok, como que eu vejo isso, prof? Lá no meu cosmético, ele fala a polaridade, principalmente para cosméticos faciais. Então, isso eu consigo ver na descrição do meu cosmético específico para desencruste. O que eu vou observar também quando eu estiver fazendo o meu processo de desencruste? A cliente vai sentir um leve formigamento, além de sentir um gosto metálico na boca. Isso é normal, é efeito polar das correntes que estão passando. A intensidade dessa corrente e da resistência ômica de cada tipo de pele é que vai determinar o quanto ela vai sentir desses efeitos. As peles mais escuras, elas conseguem ter uma resistência um pouco maior. Então, a intensidade que eu vou usar é em torno de 2 a 4 miliamperes. E nas peles mais escuras, a gente tem uma resistência maior, então a gente consegue chegar até 4 miliamperes, num tempo de aproximadamente de 3 a 5 minutos, nunca mais que isso, tá? Outra coisa que eu tenho que observar quando eu estou fazendo o desencruste é que o meu cliente não pode ter nada metálico no corpo. Por exemplo, objetos metálicos como pulseira, anel, cordão, brinco. Por quê? Porque ele pode sentir formigamento nesse local e também porque pode haver uma dissipação de corrente através desses metais. Então, o eletrodo ativo que vai gerar a corrente não pode também ficar parado no mesmo lugar. Então, quando eu estou fazendo o meu processo de desincrustação, eu não posso parar o meu eletrodo na pele da cliente por muito tempo. Por quê? Porque ele pode atravessar as barreiras dérmicas e causar uma queimadura. Por que pode causar uma queimadura? Porque é uma corrente contínua, uma corrente galvânica. Então, isso pode levar a um processo de queimadura. Quando que eu posso indicar para minha cliente, então, o desencruste? Nas peles alipídicas, para retirada de sujidades, né, maquiagem, poluição. Na pele seborreica, para retirada de excesso de oleosidade. E na acne, sem inflamação. Acne inflamatória, não. Por quê? Porque eu acabo tendo uma vasodilatação no local. E isso não é recomendado para as peles que têm acne inflamada. Quais que são os cuidados especiais que eu devo fazer quando eu estou fazendo o desencruste? Eu tenho que cuidar aqueles clientes que têm próteses dentárias, os hipertensos, porque é um tipo de corrente, aquelas pessoas que têm a pele mais sensível e que têm acne mais avançada, os clientes hipersensíveis à corrente. Lembra que a gente tem alguns clientes que não conseguem fazer processos de corrente, né? Que têm uma sensibilidade maior. Aquelas pessoas que têm algum descontrole, né? De tireoidismo, né? De hiper ou hipotireoidismo. E também no estado febril. Por que nesses dois? Vasodilatação. Então, tudo que tem corrente acaba levando à vasodilatação. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas isso são cuidados, não é que eu não posso fazer nesse grupo de pessoas ou de clientes. Mas quais que é contraindicado esse procedimento? Peles com lesões, peles com acne grau 2, 3 e 4, pele com rosácea. Por que pele com rosácea? Vasodilatação, não é verdade? Se eu tenho vasodilatação, eu vou ter o quê?
um aumento de hiperemia no meu local, um aumento de aporte, né, de sangue no local e vai aumentar a minha rosácea. Então eu não faço em quem tem rosácea. Pele sensível, porque a pele sensível também pode ser dar uma vasodilatação e ser agredida pelo desencruste. Nas peles com telangiectasias, por quê? Porque eu tenho microvasinhos muito sensíveis quando eu tenho telangiectasias. E se eu tiver vasodilatação, esses microvasinhos vão se vasodilatar e eu posso ter um aumento dessas telangiectasias também. Nas peles alipídicas que estão desidratadas, ou seja, aquela pele alipídica que está com algum problema de hidratação, eu tenho que ter cuidado também. Por quê? Porque eu estou retirando toda a proteção dela. Então é uma pele que depois eu tenho que fazer todo um aporte de hidratação ou até um aporte de proteção solar, porque senão eu posso vir a ter outras disfunções estéticas em decorrência do uso do desencruste. E naquelas peles neoplásicas, que a gente tem que ter mais cuidado, por quê? Porque é uma pele que está num processo de replicação celular desordenado. Então a gente não faz nenhum tipo de corrente, né, naqueles clientes que a gente pode achar que é uma neoplasia ou que já está relatado como sendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o desencruste. Então, só para lembrar para vocês, quando o meu cosmético tiver polaridade positiva, o polo que eu vou colocar ou embeber, né, o polo que eu vou usar o cosmético tem que ser polaridade negativa. E o polo que a minha cliente vai segurar do equipamento tem que ser o mesmo polo do cosmético, polaridade positiva. Não vamos esquecer disso, essa é a parte mais importante para que o desencruste funcione, mais do que o próprio cosmético que você vai usar. Geralmente os cosméticos para desencruste são à base de algum processo de saponificação, então eles fazem algum processo de saponificação para limpar a pele. Então, mais do que saber o que a polaridade desse cosmético tem, é saber em qual polo correto eu vou usar no meu equipamento para que isso funcione. Tá bom, pessoal? Obrigada, espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida estamos à disposição.